A gente está trazendo aqui, na verdade, uma conterrânea minha, uma gaúcha, Daniela Bertol, é gerente de produtos da Heineken. Ela vai falar sobre tech, logo eu. É uma gaúcha de 30 anos, ela é mãe da Nina e da Olivia, filha de 4 patas felinas, mestre e engenheira de materiais formada na UFURGS e especializada em gestão de inovação. Ela já atuou na área de produção, com foco em qualidade e inovação de produtos. Já liderou um time de pesquisa e desenvolvimento e, desde 2021, atua na área de dados e analytics da Heineken no Brasil. Passa a bola para você, Dani. Você está aí? Estou aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo. Né? Sim. Beleza. É a pergunta Sim. clássica, né? Obrigada, gente. Bom, primeiro, bom dia para todo mundo. Obrigada pelo convite aí, meninas, para estar aqui com vocês. É um prazer estar compartilhando e ouvindo também as histórias aí da Mi e do Rafa, né? Então, super bacana. Eu vou compartilhar minha tela aqui, tá? Porque eu sou meio apegada com o slide. Então, para nortear aqui nossa conversa, eu montei uma apresentaçãozinha. E eu sou meio tia do Zap aqui com o Zoom. Vocês estão vendo minha tela? Ainda não, né? Não. Ainda Não, não. Dani. Eu sou Agora sim. Agora sim. no time do Teams, então quando eu venho para o Zoom eu fico meio perdida. Mas agora sim, né? Tá. Sim, agora sim. Bom, beleza. Bom, pessoal, primeiro, antes de começar a falar de mim, né, não tem como eu não falar dessas pessoas que estão aqui, ou animais, né, que estão aqui, que fazem parte de mim. Então, primeiro, prazer, né, eu sou a Dani, eu sou gaúcha, né, como as meninas falaram, sou nascida em Passo Fundo, essa cidadezinha aqui, verdinha, aqui do mapa, para quem não conhece. Dificilmente alguém conhece, né, mas é uma cidade do norte do estado aqui do Rio Grande do Sul. Saí de Passo Fundo quando eu tinha 16 anos, acabei passando no vestibular na Federal, né? Minha irmã já morava em Porto Alegre, então fui para Porto Alegre para estudar. Depois de um tempo, acabei me mudando para Panambi, em função do trabalho, né? Então, vou contar um pouquinho essa vida de cigana aqui mais para frente. E aí, agora, eu estou morando em Lajeado, né? Que é esse último pontinho aqui, vermelhinho aqui, mais para o meio do estado. Que é uma cidade mais interior, mas bem pertinho de Porto Alegre. Me mudei para cá em função do emprego do meu marido. E aí, falando dessas pessoas, né, quem são? Então, primeiro de tudo, né, a minha família aqui, o meu pai, Moacir, minha mãe, Isa, minha irmã, Gabriela. Todo mundo fala que a gente é meio xerox aqui, porque a gente é bem parecido. Aqui tem as minhas 2 gatinhas, né, a Nina, a Olivia, e o Maurício, né, meu marido. E esse aqui é o Bento, meu afilhado. Então, é o mais próximo que eu experimentei de maternidade. É um amor muito grande. E pelas minhas gatinhas também, que eu brinco que são minhas filhas, né? Então, eu sou parcialmente mãe aí. E esses aqui são os maiores amores que eu tenho na minha vida. Então, não tem como eu começar a falar de mim sem falar deles, né? Beleza, apresentada, né? Acho que as meninas já deram uma introdução aí da minha parte mais técnica, né? Formação. Então, só para compartilhar também, eu sou formada em engenharia de materiais, né? Muita gente não sabe muito bem qual é a diferença de engenharia de materiais, engenharia química, engenharia mecânica, metalúrgica. A verdade é que, de uma forma bem simples, né, a engenharia de materiais, ela trabalha na construção desses materiais. Então, o que é necessário em termos de matéria-prima, processamento, tecnologias, para a gente ter, né, o nosso copo de vidro, a nossa garrafa de metal aqui, né, e todos os materiais que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, é muito mais ciência mesmo, para que as outras engenharias consigam fazer coisas grandiosas com esses materiais. Fiz a minha formação na URGS, né, que é a federal aqui do Rio Grande do Sul, e fiz uma parte da minha graduação na Bélgica, na Universidade Católica de Leuven, né? Eu consegui uma bolsa, na época tinha o programa Ciências Sem Fronteiras, né? Eu comecei minha graduação em 2010, e aí lá por 2014 eu consegui essa bolsa e fiquei um ano fazendo parte da minha graduação na Bélgica. Voltei em 2016, né, e aí me formei e comecei já o meu mestrado, né, na área também de engenharia de materiais. Finalizei meu mestrado em 2019. Ao longo desse meio tempo, né, eu sempre fui meio metida e fiz um pouco de tudo, então fiz uma especialização em gestão da inovação e design thinking, também por meio de uma bolsa que eu consegui numa universidade de Paris,
por meio de uma plataforma, que depois lá no finalzinho eu vou dar algumas dicas para vocês, né, para vocês buscarem fontes de conhecimento, mas fiz pelo Coursera, que é um site, né, onde a gente tem acesso a diversos cursos de universidades de fora, e eles também fornecem bolsas, então foi super legal, que é uma especialização incrível, eu adoro esse tema, né, e foi um dos motivos de eu estar na Heineken hoje, e enfim, vou dar essas dicas para vocês no finalzinho. Depois comecei a trabalhar com projetos, e aí, né, estava aquela tendência de metodologias ágeis e tudo mais, então fui me especializar um pouco nisso, tenho certificação em Scrum, e eu já aplico isso no meu dia a dia, né, eu trabalho em squads e em times ágeis, então foi super importante, mas assim, a formação ela é uma coisa, né? Na prática é outra, então assim, a minha certificação mesmo eu estou tirando no dia a dia. Mas, né, fiz essa base para entender um pouco mais, né, e conseguir identificar oportunidades de melhoria no meu dia a dia. E, por fim, fiz uma especialização em gestão de projetos, também pelo Coursera, e também conseguindo uma bolsa, né, na Universidade da Califórnia. Então, é um pouquinho da parte técnica, né, no meu background. E aí, vou contar um pouco agora de como que eu estou na Heineken hoje, né. Então, voltando aí um pouquinho de quando eu estava na graduação, meu primeiro contato com empresas foi por meio da empresa Júnior, né? A gente tem um movimento aqui, não sei como é nos outros estados, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma cultura bem forte de empresa Júnior. Então, dentro das engenharias, né, a gente tinha diversas microempresas aí das áreas, né? Então, a engenharia química tem uma empresa Júnior, a engenharia de materiais tem uma, que é a EME, e, basicamente, o objetivo da empresa Júnior é a gente fornecer o nosso conhecimento enquanto alunos, né, e usando da infraestrutura da universidade, né, de laboratórios, oportunidade de fornecer ensaios de materiais para empresas como Gerdau, Braskem, são empresas grandes aqui do segmento, né, no Sul, a baixo custo. Então, para a empresa é um ganho, né, porque ela vai ter um serviço de um estudante, de um recurso super especializado, que tem o suporte de professores, né, então toda a parte técnica, o conhecimento, está bem suportado a um custo super baixo. E a gente, para ter né, como estudante, a gente ganha tendo esse contato com empresas e conseguindo ver a aplicação de tudo aquilo, né? Porque a gente está lá no começo da faculdade, é cálculo, é física, é química, a gente, né, pensa, o que eu vou fazer quando eu me formar? Então, aqui a gente consegue ter um pouco desse gostinho, porque, falando um pouco da URGS, né, é uma universidade que tem um viés muito acadêmico, né? A URGS forma muitos professores, pesquisadores, né? Tem um currículo muito denso, tem horários muito difíceis de trabalhar enquanto estuda, então acaba saindo, pelo menos dentro da engenharia de materiais, a grande maioria vai seguir a carreira acadêmica, né? Mestrado, doutorado, pós-doc, e vai acabar como professor ali dentro do departamento de materiais. Então, para a gente chegar na etapa de estágio, onde a gente vai mesmo para a indústria, demora muito, né? Então, esse contato com a empresa Júnior foi muito bom para eu ter um contato com a indústria, com empresas, e saber que realmente eu queria isso e não seguir carreira acadêmica, né? Então, foi meu primeiro gostinho aí com o mercado de trabalho. E aí, né, fui para o meu intercâmbio, saí da empresa Júnior em 2014, fui para a Bélgica. Quando eu voltei, eu consegui um estágio em 2015 na Fitesa. A Fitesa é uma empresa que faz tecidos não tecidos, né, ou aquele TNT que a gente compra às vezes para fazer, enfim, algum artesanato, ou que vai no forro de colchão, né? Mas também eles têm uma linha muito especializada em produtos médicos. Então, eu fiquei trabalhando nessa linha durante um bom tempo, né? Então, as fraldas, né? Absorvente, né? Para as meninas aí, o tecido a camada de aquisição, né? Da fralda e do absorvente é um TNT, né? Um tecido não tecido. Então, eu trabalhava nessa linha, mais especificamente voltada para a parte de processos e qualidade, e fiquei um ano ali. Na época, a Fitesa não tinha a cultura de absorver muitos estagiários, né? A não ser que a gente ficasse todo o período de estágio, que era 2 anos. Mas como eu fiz muitas cadeiras quando eu estava fora, eu voltei e eu meio que não tinha mais o que fazer, não tinha como enrolar. Então, eu fiquei só um ano no estágio, não consegui ser efetivada, e aí sim ingressei no meu mestrado. Enquanto eu fazia o meu mestrado, putz, eu queria continuar trabalhando, né? Mas não conseguia, tipo, fiquei desempregada um tempão. E aí eu abri uma MEI, né? Eu fui microempreendedora individual. E eu fiz 2 coisas, né, com essa minha MEI. Durante esse tempo do mestrado, eu fui babá de pet, então eu me cadastrei numa plataforma lá e eu cuidava de bichinhos. Também para, né,
ter esse contato, trabalhar de alguma forma, né? Eu me sentia que faltava alguma coisa enquanto eu fazia o mestrado, e também para ter uma renda, né? Porque a bolsa de mestrado ela é super baixa, e eu morava sozinha em Porto Alegre, então eu precisava desse suporte. E depois, né, durante a pandemia, eu também fui consultora de inovação por meio dessa minha MEI, então algumas empresas que precisavam submeter projetos para editais do governo, né, para conseguir incentivo fiscal, ou, enfim, recursos para desenvolver tecnologias, eles precisam escrever um projeto e submeter nesses editais. Né? Então, é uma coisa super burocrática. Mãe, vou ligar Oi. a câmera aqui, viu? Tá. Estão me ouvindo? Sim, Dani. Ah, beleza. Eu ouvi um ruído aqui, não sei se foi comigo. Foi comigo? Não? Não, Foi não. Eu quebrei sem querer o microfone. Beleza. Então, é um processo super burocrático, é uma coisa super extensa, né? Escrever esses textos para editais. E acho que a gente vem dessa coisa de mestrado, de ter um pouco mais de facilidade, né? Então, eu fazia isso como consultoria. Beleza. E aí, em 2018, eu fui para a Bruni, né? Eu saí do meu mestrado, me formei no mestrado, e eu fui para a Bruni em função do meu mestrado. A Bruni é uma empresa que faz peças para componentes, né, no segmento automotivo, rodoviário, construção e agrícola. Então, ninguém conhece a Bruni porque a Bruni faz peças que vão, né, num caminhão da Scania, num caminhão da Volvo, num carro da Chevrolet, enfim, num trator da John Deere, né? Então, era esse tipo de peça e era muito voltado para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Então, como que a gente otimiza os materiais, os processos, para ter mais eficiência, ter um produto de maior performance e também reduzindo custos, né? Então, tem esse tempo aí. E aí que entrou a pandemia, né? Então, como eu comentei, eu tive minha MEI, e eu reativei ela ali durante a pandemia, então, enquanto eu estava na Bruni, porque veio a pandemia e a gente foi em redução de jornada, né? Então, tanto eu quanto meu marido, a gente estava trabalhando na Bruni, e aí a gente teve uma redução de jornada de 50%. Então, a gente começou a trabalhar de segunda até quarta, meio-dia. E aí, redução de jornada, redução de salário, né? Brasileiro, a gente tem que se virar. Então, por isso que eu tive essa etapa aí de consultoria de inovação também, mas aí me fez pensar muito, putz, será que eu estou feliz, né? Será que é isso que eu quero? Eu estava numa etapa assim, meio de reflexão na minha vida. Eu tinha começado o doutorado, muito na área também de engenharia de materiais. Hoje eu parei meu doutorado, não segui. E eu comecei a buscar outras oportunidades, né? Que fossem mais voltadas com realmente inovação, coisas que eu tinha estudado, eu tinha gostado, coisas que eu tinha tido um gostinho ali na Bruni, mas um pouco não tinha mais autonomia para lidar, né? Porque a Bruni, além de ser uma empresa familiar, ela também era uma empresa sistemista, né? Ou seja, a gente recebia as peças, os desenhos, os projetos de fora, e a gente não tinha possibilidade de inovar, né? De sugerir coisas diferentes, a gente tinha que executar. A gente conseguia fazer uma que outra coisa de alteração, né? Às vezes de um projeto, de, sei lá, milímetros no projeto, ou uma alteraçãozinha de revestimento no material, né? No aço, mas nada muito de criar, né? Então, eu sentia falta disso, e aí acho que foi o momento, e eu comecei a buscar outras oportunidades, e surgiu a Heineken. Na época, ali em 2021, veio o programa de trainee, e eu já nem podia mais me inscrever em programa de trainee, porque geralmente trainee é pessoas que têm, sei lá, 2 anos de formação, e eu já tinha me formado há um bom tempo, mas aquele trainee da Heineken veio sem restrições, né, de formação, de curso e de data de formação. Então, eu acabei me inscrevendo. Quando eu me inscrevi, tinha lá a opção de área, né, que a pessoa queria trabalhar, era inovação. Eu marquei e eu fui passando. Foi um processo seletivo que eu fiz, assim, totalmente despretensiosa, porque eu acho que eu já tinha feito uns 50 processos de trainee. Quando eu me formei, eu nunca passei de nenhum. Então, eu fui fazendo, fui sendo totalmente eu mesma ali. E cheguei na entrevista final e, né, inovação e tal, a gente pensa, putz, novos produtos, né, novas embalagens, sei lá, a gente pensa, né, aquela hora ali. Cheguei na entrevista final, era com o vice-presidente de TI. Aí eu falei, o que deu errado nesse meio tempo? Porque eu imaginava muito inovação, né, produto. E aqui na Heineken, inovação é tecnologia.
né? Então, fui para a entrevista, sendo bem sincera, que para mim TI era a galera que respondia chamado, que arrumava impressora, e vi que não, né? Que realmente é algo muito mais estratégico aqui na Heineken. E passei no programa de trainee, vim para a área de tecnologia por conta disso. Fiquei um tempo aí, em 2021, rodando algumas áreas dentro da área de TI. E, por fim, acabei indo para a cadeira de Data Analytics, né? Então, tudo isso que o Rafa estava contando é o meu dia a dia. E hoje eu atuo como Product Owner, né? Ou dona dos produtos de dados que a gente entrega para o negócio, garantindo que a gente entregue o máximo de valor por meio de dados. E aí, para contar um pouquinho, né, da Heineken, que eu acho que é legal, né? O pessoal também deu uma pincelada das empresas que estão atuando. A Heineken tem o propósito, né, de criar momentos de verdadeira união para inspirar um mundo melhor, né? E a gente realmente vive isso no dia a dia, né? Os nossos valores, que é respeito e cuidado pelas pessoas, pelo planeta, ter paixão, né, pelos nossos produtos, nossos clientes e consumidores, ter diversão, né? É uns valores muito fortes aqui. Eu acabei de voltar de uma semana inteira de convenção, né? Hoje é a minha primeira noite dormida em casa depois de 5 dias aí, então eles vivem muito isso, a gente vive no dia a dia essa questão de diversão para a gente realmente aproveitar a jornada, né? E não só ter um lugar que vai pagar nossas contas ali e trabalhar, e ter coragem para sonhar e ser pioneiro, né? Então, a gente tem muito espaço de experimentação, de errar, mas errar rápido, e conseguir fazer as coisas que a gente acredita que podem ser melhores. E a nossa visão é ter a nossa estrela, né, a estrelinha ali da Heineken, em cada coração, em cada copo brasileiro. A gente vem trabalhando muito para estar em mais espaços, né? Porque não é todo mundo que toma cerveja, então por que a gente não faz o melhor refrigerante da categoria? Por que a gente não entrega uma água, né, com uma pegada sustentável que vai chegar em todos os estados do Brasil? Então, é muito esse o foco agora, né? A companhia, ela vem de fora, ela se estabeleceu no Brasil e agora o grande objetivo é crescer e ganhar esses espaços no coração dos brasileiros. Mas não vim para falar de Heineken, né? Então, vim para falar um pouquinho da minha carreira e inspirar um pouquinho vocês. E como que foi essa mudança, né, de carreira para mim, né? Sair da engenharia e vir para a área de tecnologia, né? Como eu falei, as maiores motivações para mim foi ter mais dinamismo, né? Ter mais oportunidade de inovar e gerar impacto por meio do meu trabalho, né? Eu via que eu estava muito no operacional putz, será que eu ia, né, a longo prazo me realizar fazendo o que eu estava fazendo? Eu vi que não, né? E acho que está muito conectado com o meu propósito, mas isso exigiu muita força na atitude, né? Porque não é fácil. Já estava há um bom tempo numa carreira bem linear, né? Na engenharia, tudo mais do mesmo, né? Na área de conforto, assim. E mudei para uma área que eu não sabia de nada. Então, aprender tudo de novo, é muito difícil, né? E a gente tem que ser muito dedicado, resiliente e muito humilde, porque a gente vai precisar muito das outras pessoas, né? De aprender por meio dos outros e, cara, ter muita força de vontade, porque não é fácil, depois de muito tempo, principalmente para mim, né? Que estava quase como especialista numa área, eu entrar em reuniões e ser a pessoa que menos sabe, né? Então, para mim, foi uma desconstrução muito grande. Mas foi muito bom, né? Porque depois que eu fiz essa mudança, eu percebi que, e até trouxe uns números aqui, né, para compartilhar com vocês, que 78% dos profissionais têm vontade de migrar para a área de tecnologia, mas só 9% deles têm formações formais, né, de fato, na área. Então, quando eu mudei, eu comecei a ver que tinha muita gente que não era não tinha sido formada, né, numa graduação de, sei lá, 5 anos em ciência da computação, enfim, e tinha muita gente que foi absorvendo conhecimento ao longo do tempo e veio parar nessa área também. Então, isso me deixou muito confortável para ter esse espaço de aprendizado. E por que a área de dados, né? Eu acho que é uma área que, depois que eu entrei na área de tecnologia, eu não tinha visibilidade, tá? Sendo bem sincera, como eu falei, para mim, TI era a galera que arrumava impressora. Então, eu vim para a área de dados e me identifiquei muito, assim, porque no fim do dia eu tenho mais contato com o time de negócio, né, com os times de finanças, vendas, marketing, do que com o próprio time de TI, de fato, né? Então, a gente está muito mergulhado na estratégia do negócio, então, tendo contato com todas essas áreas, entendendo os dados desses times, né? Putz, é dados de consumo, é dados de venda,
é dado financeiro, como que a gente consegue usar todos esses dados para entregar mais valor para esses times, né? E não para TI. Então, a gente está muito mergulhado nessas áreas, o que é muito positivo, porque a gente acaba tendo um dinamismo muito grande. Cada projeto é um mundo à parte, né? A gente aprende muito as dores do negócio, a estratégia do negócio, para onde que essas áreas estão caminhando e onde que a gente quer chegar enquanto companhia, e trabalhar com pessoas de diversos times, né? Essas equipes multifuncionais, para que a gente acabe absorvendo conhecimentos diversos. Putz, a área financeira, né? Eu não sabia o que era um P&L, né? Lucros e perdas aí da companhia. Como que é feito esse cálculo? Né? Como que é calculado o preço que a gente tem que botar em tal produto em cada canal, né? No mercadinho, no bar, no restaurante, para que a gente consiga ser estratégico, ter penetração nesses canais, né? Com os nossos produtos e, ao mesmo tempo, ter lucro. Então, tudo isso, se a gente fica lá numa área, né, mais de sistema, de tal, a gente não tem tanta visibilidade. A área de dados, ela mergulha, né? Então, eu acho que é uma grande riqueza dessa profissão de dados. E, por fim, no mundo, né, todas as organizações já entenderam que é importante a gente ter uma cultura, a gente chama, né, data-driven, ou orientada por dados, onde a gente tome decisões mais estratégicas e mais preditivas, onde a gente consiga usar dados de uma forma mais estratégica para o futuro, né, para que a gente tenha sustentabilidade nos negócios a longo prazo. Então, não é mais questionado, né, o porquê dessas áreas nas companhias. Mas, para trabalhar, né, nessa área, a gente tem times multifuncionais, e aí eu vou trazer um pouquinho do meu dia a dia, né? A gente trabalha em squads aqui na Heineken e em muitas outras companhias, né, onde a gente tem diversas funções. Então, eu hoje trabalho como Product Owner, né, ou PO, que a gente tem mania de fazer sigla, né, para tudo, mas é o dono do produto. Então, quando a gente começa a desenvolver um projeto, eu sou a pessoa que vai lá, faz a prospecção, traduz para dentro do time técnico, né, e traduz de volta para o time de negócio para garantir que a gente está indo no caminho certo, entregando valor por meio desse produto. A gente tem também nos projetos, né, a pessoa do negócio mesmo, né, os business analysts, que a gente chama, os donos do lado do negócio, tem os engenheiros de dados, os analistas de dados, os cientistas de dados, os arquitetos, né, e os engenheiros de machine learning. Então, é um time muito grande, né, envolvido para a gente entregar um produto para o negócio. E aí, falando um pouquinho do meu papel, né, como PO, eu tenho alguns pilares de atuação, né, o primeiro aí é o produto, então eu sou responsável pela entrega de valor para o negócio por meio desse produto, entendendo os requisitos, protegendo o escopo, né, para garantir que a gente não desvie da rota, e também consiga entregar o que foi prometido por meio do produto para o negócio. A gente também trabalha muito na gestão da mudança, né? E a gente aqui tem um time específico para trabalhar com isso, mas a gente também é um líder, né? Nas ações de mudança dentro da organização, porque a gente vai entregar um produto que vai mudar um processo, vai mudar a forma como aquela área trabalha, né? Então, a gente tem que mapear quais são os impactos dessa mudança, quem são as pessoas envolvidas e como que a gente vai fazer para que essa mudança gere o mínimo impacto negativo possível, né? Também tem a visão estratégica, então, eu sou a pessoa que navega entre os times técnicos e o negócio, ou seja, tenho a visão de qual que é a estratégia daquela área, da companhia, né, as metas, e como que a gente vai alinhar a nossa entrega com essas estratégias, tanto da área de TI, de dados, quanto da área do negócio. Faço a gestão dos stakeholders, né, ou seja, as pessoas que são as mais importantes ali dentro daquela entrega, alinhando com diferentes níveis de negócio e também dentro da TI, né? Então, todas as áreas impactadas, faço essa comunicação, né? Às vezes tem que ser uma comunicação mais técnica, às vezes tem que ser uma comunicação mais simples, para que as pessoas todas entendam o que está sendo feito, e também faço um reporte do nosso ganho, né? Qual que é o valor que a gente está entregando. Então, junto com o gerente de projeto, a gente tem um controle muito forte dos benefícios, né? A gente sempre faz essa apuração e a gente mensura a performance do produto durante um tempo, né, para garantir que a gente teve um retorno sobre o investimento e está contribuindo para alguma meta específica da companhia. E, por fim, né, obviamente, suporto todo o time de desenvolvimento, então os cientistas, os engenheiros, os analistas,
para removerem aí um pouco dos bloqueios na comunicação com o negócio, né? Então, tem alguma coisa que eles não estão entendendo? Putz, não entendi esse dado aqui de sellout. O que é sellout? Né? Então, eu vou lá, ajudo o time técnico a entender, junto com o time de negócio, o que é aquele dado. E aí, aqui na Heineken, só trazendo alguns exemplos, né? A gente tem 3 projetos, né, que são meus projetos de coração. A gente fez o primeiro que foi de predição de falta de estoque, né? Então, a gente tem centros de distribuição que são responsáveis por entregar os nossos produtos, né, em cada ponto de venda. E, enfim, por diversos fatores organizacionais, né, às vezes acontece que uma venda ela é maior do que a gente tinha planejado, né, no nosso plano, e a gente acaba não tendo estoque suficiente de algum produto, ou seja, a gente perde de vender por conta dessa falta de visão de estoque adequado. Então, a gente desenvolveu um modelo que a gente pega dados históricos, dados de mercado, dados, enfim, sazonais, e aplica isso tudo numa inteligência que vai dar uma previsibilidade de 7 dias para cada um dos nossos SKUs, que a gente chama aqui, né, que são os produtos, para que a gente consiga mobilizar esse volume de produto para garantir estoque adequado para ter a venda. Então, esse foi um projeto desenvolvido ao longo do ano passado. A gente também fez um projeto de predição de turnover, né, onde a gente pega dados da companhia, dos colaboradores da companhia, então, dados de perfil, dados de salário, dados de movimentação de gestores, né? Então, se eu tive mudança de 2 ou 3 gestores ao longo de um ano, pode ser que eu tenha mais chance de sair da companhia. A gente pega dados de mercado, então, se a gente está tendo muito mais ofertas de vagas de TI agora no mercado, a gente pode ter riscos maiores nessa área, né? Então, a gente faz essa análise toda, também do histórico de pessoas que saíram, para ver o perfil que elas tinham, né? Se tinha algo em comum, e aí o modelo identifica isso e nos dá um fator de risco atrelado a cada um dos nossos colaboradores, que ele tem de sair de 4 meses para frente, a partir de hoje, né? Então, por exemplo, Daniela teve 2 anos na Heineken sem mudança de cargo, com 2 gestores novos nesse período e sem aumento de salário. A gente viu historicamente que pessoas com um perfil parecido saíram. Então, a ferramenta, ela identifica que, pode ser que daqui a 4 meses a Daniela saia. Então, ele traz esses drivers que fazem com que a pessoa tenha risco maior de saída e ele aponta algumas possíveis ações que o time de RH pode ter. Então, a gente faz esse acompanhamento com o time de RH. E, por fim, um dos projetos que a gente teve aqui, muito grandes, que está sendo cascateado para todas as nossas fábricas, né, que são 15, é a otimização da cor da cerveja. Então, a gente desenvolveu um modelo, né? A nossa cervejaria de Ponta Grossa, no Paraná, ela é a mais tecnológica que a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem sensores em todo o processo produtivo. E a gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo em tempo real. Então, a gente pegou esses dados de processo para entender qual que era a cor da cerveja que ia sair no final desse processo, para ver qual que é a quantidade de malte torrado, né? O malte é um dos ingredientes que a gente tem na receita de Heineken. A gente usa o malte normal e o malte torrado. O malte torrado, ele é basicamente um ajuste fino para a gente chegar na cor ideal, que é a cor que tem que ter em todos os lugares do mundo onde a Heineken é vendida, né? Então, esse é um insumo de alto custo, né? Que agrega muito valor, muito custo na cerveja. Então, a gente acabava dosando, às vezes, mais do que necessário. Então, a gente fez esse modelo para entender qual que era a cor que a gente ia ter lá na frente, né? Daquela produção em volume, e dosava apenas o necessário de malte torrado para ter esse produto na qualidade ideal, com o menor custo de produção possível. Então, só para trazer um pouquinho de exemplos, né, porque eu acho que é legal vocês terem um pouco dessa visão do que a gente faz aqui com dados e onde que eu navego, né? Então, eu estou em time de logística, time de RH, time de produção, e acho que essa é a grande riqueza da área de dados e também do papel de PO. Enfim, né? E aí acho que não vou chover muito no molhado, né? Mas acho que a Milena falou muito sobre isso, né? Não são só hard skills que fazem a gente ser um profissional diferenciado, mas principalmente nas soft skills, né? Que são aquelas coisas mais comportamentais, né? Que são mais difíceis de aprender e mais difíceis de medir, né? Porque habilidades mais técnicas, né? Programação, banco de dados, enfim, a gente consegue saber se a gente está conseguindo fazer, né? A gente faz um curso ali e está pronto. Aí vai para a parte mais comportamental, a gente começa a ter um pouco mais
né, de dificuldade para, putz, como é que eu aprendo isso aqui, né? É muito mais da vivência e é muito o que nos diferencia, principalmente quando a gente está nessa área de dados, atuando como um PO, que é o meu caso, né? A gente tem que ter uma habilidade de conseguir se comunicar, conseguir engajar as pessoas, né? Então, eu vejo hoje, no meu dia a dia, né? Eu falo que o time de ciência de dados ali é muito mais ciência, o time de engenharia é muito mais da disponibilidade do dado, e eu hoje tenho um papel muito mais relacional, atuando quase como uma parceira mesmo do negócio de TI do que uma pessoa de dados em si, né? E aí eu trago aqui algumas que eu identifico como chave, né, para atuar, principalmente como PO. Então, aprendizado constante, né, a gente tem tecnologias novas todo dia, né, ChatGPT, tem um monte de coisa que está aí em alta, então a gente tem que estar entendendo um pouco mais, né, não precisa ser a pessoa especialista, mas a gente tem que estar em aprendizado constante, tem que querer saber o que está acontecendo, como funciona e como aplicar no nosso dia a dia. Ter um viés de resolução de problemas, então, muitas vezes, o PO, ele vai ser o líder, né, da squad. Então, putz, a gente vai ter que... Putz, será que a gente não consegue conectar com tal área, fazer uma coisa que vai solucionar 2 problemas em um só? Será que a gente não consegue pensar numa forma diferente de fazer isso, talvez conectando com dados sei lá, mercado externo? Então, muitas vezes a gente vai ter que trazer os questionamentos para fazer essa solução de problemas de uma forma até mais criativa, né, do que o time técnico. Ter uma comunicação muito eficiente, então, saber traduzir, né, às vezes a gente vai estar falando com o time técnico, a gente vai ter que falar com o negócio não sabe o que é Azure, o negócio não sabe o que é AWS, o negócio nem quer saber o que é. Então, a gente tem que trazer, né, as informações para todos os públicos e fazer com que a comunicação seja eficaz. Ter um pensamento crítico, então conseguir questionar, conseguir identificar, putz, isso aqui não está em lugar certo, isso aqui vai fazer a gente chegar num outro resultado, isso aqui não vai entregar valor, então fazer trazer esses questionamentos para dentro do projeto, né, e direcionar para que a gente consiga chegar onde a gente queria. Ter o trabalho em equipe, né, então conseguir delegar para a pessoa certa, conseguir atender, gerar expectativas adequadas nessas pessoas, né? Ou seja, não delegar um trabalho de um cientista para um engenheiro ou para o analista de dados, né? Então, a gente fica nessa coordenação e fazendo também, orquestrando, né, esse time dentro da squad, então o PO faz muito isso. Tem adaptabilidade, porque, querendo ou não, o negócio muda muito, né? Às vezes a gente está aí desenvolvendo um projeto de time de marketing e vem um projeto do global, e é top-down, ou seja, assim, ó, pessoal, vocês vão ter que fazer. Muda tudo. Então, como que a gente faz para, putz, não vamos perder tudo que a gente fez, vamos reutilizar, vamos usar para outra coisa, não vamos se frustrar, né? Então, a gente tem que ter essa adaptabilidade e ter o foco em resultado, né? Porque no final do dia, o PO, ele é a pessoa responsável por entregar o valor, né, que foi proposto por meio do projeto. Eu acho que é muito disso que é o meu dia a dia, que eu acho que é super importante. E aí eu trouxe, por fim, para acabar, porque eu sei que eu já falei bastante aqui pelo nosso tempo, algumas dicas para a gente, né, começar nessa carreira na área de dados que eu identifiquei ao longo do meu dia a dia, né, é ter a clareza da diferença dos papéis, né? Quando eu entrei na área de dados, eu pensei, meu Deus, eu vou ter que nascer de novo, que era muita coisa, muitas ferramentas, muitas pessoas técnicas ao mesmo tempo, cada um fazendo uma coisa. E acho que o mais importante para também a gente não se desesperar e conseguir focar é entender que a gente não tem que saber tudo, né? Então, entender qual que é o papel dentro de uma área de dados, identificar qual que tu quer trabalhar e focar a partir dali. E tu não precisa ser a pessoa que vai saber tudo, tu tem um time, né? E o time, ele é para isso. Então, ter essa consciência e saber que está tudo bem. E a segunda dica, né, muito do que eu falei lá no começo, a disponibilidade de conteúdo abaixo ou zero custo é enorme, né? A gente tem hoje LinkedIn, a gente tem blog, tem podcast, tem influencer, entendeu? Tem tudo, além de todo o ensino tradicional, né? A gente tem esses outros meios, onde tem muito conteúdo para a gente absorver. Então, usem muito disso, porque foi um dos meus atalhos, né? Quando eu entrei nessa área, eu buscava muito por meio disso, relatórios de outras empresas para ver o que as outras empresas estão fazendo. Então, é super importante ter essa curiosidade de buscar nesses outros meios. E acho que
por fim, né, o que eu tenho visto aqui na área de dados, e eu acho que para quem está começando na carreira, né, pode ser um atalho daqui um tempinho, não esqueçam de aprender idiomas. Assim, eu vejo que hoje o inglês, né, ele é muito importante nessa área, até por conta da própria programação, né? Hoje a gente vai fazer um código, é inglês, né? Vai programar em Python, é inglês. Então, mas a comunicação também, às vezes, acaba sendo em inglês, né? A gente entra numa empresa, muitas vezes, por exemplo, a Heineken, a gente tem vice-presidentes que são da Holanda, vice-presidentes que tem o Nabil, que é do Egito. Então, a gente acaba tendo que fazer alguns reportes, ou fazer materiais, tudo em inglês, né? E é super importante para abrir portas, ao invés de fechar. E hoje a área de dados é uma área que está muito fácil da gente conseguir emprego fora do país, né? Então, acho que não, a mensagem é, a gente é um profissional muito valorizado, não só dentro do Brasil, né? E hoje está super fácil com o trabalho remoto, a gente ter uma carreira internacional morando no Brasil e trabalhando de casa. Então, eu vejo hoje o inglês como muito fundamental para os profissionais que vão se desenvolver nessa área, para crescer, né, principalmente a longo prazo. E acho que com isso eu fecho, né, de novo agradecer, eu sei que eu falei até mais que tempo aí, mas agradecer o convite, me colocar à disposição a todos e, enfim, muito obrigada, desejar sucesso para todos vocês. Perfeito, Dani, sua trajetória, na verdade, foi maravilhosa. Você falou ali desde quando você começou, lá no ano de 2013, foi crescendo rapidamente, na verdade, agora você já está trabalhando na Heineken. Começou, na verdade, na Heineken no ano de 2021, né? Perfeito. Vamos começar com as perguntas, então, Dani? Vamos lá. O Caio, ele mandou lá, Dani, quais dicas você dá para quem está trabalhando com o método Scrum, no caso, nós, para uma gestão mais eficiente de projetos? Bem legal. Eu acho que a primeira é não seguir à risca o que está lá na certificação, no livro, enfim, eu acho que no dia a dia é muito diferente. Então, aqui a gente não segue by the book, assim, né? A gente não pega o Scrum e aplica 100%. Por exemplo, será que tem que ter daily? Será que a daily tem que ser todo dia? A gente pega, na verdade, o princípio da daily, né? Então, ser uma reunião rápida, onde a gente vai destravar bloqueios, onde a gente vai ver o andamento, ver o que precisa direcionar recurso, mas a gente não faz necessariamente todo dia, a gente faz terça e quinta, ou a gente faz segunda, quarta e sexta. Será que a gente tem que envolver só o time técnico? Será que é bom ter, em algum dia da semana, a participação de alguém do negócio? Então, é entender o princípio do que está por trás do ágil e aplicar o que for mais conveniente, sabe? Eu acho que essa é a grande dica da gestão de projetos ágeis, assim, e principalmente numa empresa que tem tanta mudança de rota, sabe? Acho que tudo que engessa é ruim. Então, acho que essa é a dica, assim, é pegar e adaptar para o que é necessário de fato, sabe? E não tentar encaixar todos os rituais que tem lá, todos os papéis, que às vezes não vão ser necessários e vão até atrapalhar. Perfeito, Dani. Na verdade, a gente recebeu muitas perguntas, tá? Mas algumas você já respondeu na sua fala quando você estava se apresentando. Então, eu estou meio que dando uma filtrada aqui, tá? Aqui, a Mirella Germano perguntou qual é o produto que você mais se orgulha de ter desenvolvido ou lançado na Heineken. Acho que foi o produto que eu comentei ali da otimização da cor da cerveja, porque foi muito desafiador. Assim, todos os cases que a gente desenvolve aqui são super legais, mas esse da cor da cerveja foi, de longe, o mais legal. Primeiro porque foi muito desafiador fazer isso estando em casa, né? Porque a gente trabalha 100% remoto aqui na Heineken, e a gente teve que pegar o conhecimento do time de chão de fábrica mesmo, né? Então, entender como que funciona o processo cervejeiro, e estar mais em contato com o produto, que no fim do dia é o que a gente entrega para todo o Brasil, né? Que todo mundo aí que está em casa vai no mercado e compra, né? Que é a cerveja. Então, a gente estava ali no coração da companhia. Então, foi muito legal, eu aprendi muito, né? E ter essa troca com o time de chão de fábrica, né? Que no fim do dia é super legal, a gente aprende muito, e até se comunicar, né? A gente tem que comunicar de uma forma muito mais simples. É um público que a gente não pode chegar lá e falar, o modelo de machine learning está com 0,6 de precision, sei lá, entendeu? Não dá para falar de métrica de modelo com esse time, mas eles têm que entender que aquilo é confiável. Então, como que tu passa essa mensagem de uma forma simples
e treina eles para utilizarem aquilo, porque eles também têm que saber o que é, né? Não é simplesmente, ó, usa aí que é isso aí, sabe? Então, traduzir para esse público foi muito mais desafiador do que o público de finanças, o público de marketing em geral, né? É um público muito mais da operação e tem um carinho bem grande pelo projeto. Ele tá crescendo, agora tá indo para todas as cervejarias e acho que foi ele, o mais especial. Show. Vamos fazer uma última pergunta aqui da Brenda. Ela perguntou: como a Heineken integra os feedbacks dos consumidores em suas estratégias de desenvolvimento de novos produtos, visando sempre melhorar a experiência dos seus consumidores? É muito legal. O time de marcas, né, dentro da área de marketing, ele está sempre em contato com o consumidor, né? Então, até trazendo um exemplo, agora que a gente lançou, não sei se todo mundo está sabendo, mas a gente lançou um novo refrigerante, que é o Clash'd, e a gente chama ele de quase uma cerveja, né? Porque ele tem malte na composição, mas ele passa por todo o processo de brewing, né? Que é da abraçagem da cerveja. Então, tem o malte, tem aquela etapa onde a gente ferve todos os ingredientes junto com o malte. Então, ele tem muito sabor dos ingredientes. Tem limão siciliano, tem gengibre, tem hibisco. Então, ele é super natural. E como que a gente fez para lançar esse produto, né? Então, teve diversos grupos, focus groups, que a gente chama, né? Onde a gente identifica quais são os níveis de fragrância que tem que ter, que são mais adequados, que não vai ser enjoativo, não vai ser muito fraco, né? Não vai ser uma água suja, e não vai ser uma coisa super enjoativa. Então, eles fazem muito esses estudos quando a gente pode, né? Porque muitas vezes as receitas acabam vindo fechadinhas, né? Por exemplo, a Heineken, a gente não pode alterar a receita de Heineken, porque a Heineken é a mesma em todos os países, né? Inclusive, a gente tem aqui no Brasil a melhor Heineken Zero do mundo, né? Então, quando a gente consegue, a gente adapta, senão a gente segue a qualidade. A gente segue a receita, literalmente, né? Do jeito que tem que ser. Exato. Então, Dani, agradeço sua participação hoje conosco aqui. Você gostaria de deixar uma palavrinha para os jovens, aproveitar esse último momento para deixar alguma dica importante para eles conseguirem ter agora, conseguirem pensar durante o final de semana também, a gente te agradeceria. Legal. Bom, gente, eu sei que aqui é só uns minutinhos, mas eu me coloco à disposição, acho que as meninas têm meu contato, né? Então, se quiserem tirar mais dúvidas, que agora não lembrou, mas depois pode surgir, né? Enfim, podem me procurar no LinkedIn, né? Enfim, todos os meios aí. E acho que desejar muito sucesso, né? E tenham força de vontade, vão atrás do que vocês acreditam, né? Eu acho que todo mundo aqui pode sonhar, mas também realizar, né? E eu acho que eu cheguei em lugares que eu nunca imaginei, então vocês também podem. Acho que é isso.